Trabalhando com fornos de panificação, é inevitável se deparar com um queimador industrial, tá? Então aqui eu estou fazendo alguns testes e inicio do final, tá? Aqui eu estou concluindo o serviço, então os últimos testes antes de liberar o equipamento. Aqui eu estou fazendo o teste do queimador com gás desligado, então ele vai tentar, porém ele não vai conseguir, vai entrar em alarme. Então vou abrir o gás e fazer um teste novamente. Acompanhando a abertura do gás, vamos ver. Ok, aí pro outro lado, rapaz. Aí reseta com o outro dedo, tem mais apoio. E você percebe que ele não inicia imediatamente. Ele primeiro vai fazer uma varredura, depois ele vai entrar o motor e depois a ignição e depois a válvula solenoide. Isso tudo monitorado pelo programador de chama. É um programador de chamas confiável. Ele é próprio para esse tipo de queimador. Então ele controla o motor, controla a ignição e controla a solenoide. Isso ele faz através de leitura, né? O sensor de chama e pressostato de gás e pressostato de ar. Tá? Que se o motor parar, ele vai entrar em alarme também. Então aqui eu desliguei o gás para simular uma falha de gás. Então vocês percebem que ele desligou e ele está fazendo uma nova varredura. Porque sempre que houver uma falha, ele vai cortar e vai fazer uma varredura para ver se há avaria no sistema, né? Então, com um mau contato, uma falha de sinal, ele vai interromper o funcionamento e vai entrar em alarme. Mas como aqui está tudo em ordem, né? O queimador já foi revisado, ele vai funcionar normalmente. E nesse momento eu estou fazendo o ajuste da vazão, tá? Às vezes a pessoa confunde pressão com vazão. Aqui essas válvulas ela só controla a vazão. Então é necessário uma válvula de pressão antes da válvula válvula solenoide, tá? Vamos de novo, tá vendo? Fechei tudo, ele percebeu a falha, tá fazendo a varredura, fez a varredura e agora vai ignitar, acender novamente. Então vou abrir toda a válvula só para demonstrar, tá? Altura da chama. Isso em forno rototérmico tem que tomar muito cuidado, tá? Que uma chama muito grande, ela se a mais de meio metro, ela vai pegar no final do trocador de calor e vai estourar o trocador de calor. Muitos fornos rototérmicos têm esse tipo de problema de trocador de calor furado devido a essa chama, tá vendo? Essa altura de chama para um queimador de um forno rototérmico não é ideal. Esse aqui nesse ponto está ideal para um forno rototérmico. No caso desse aqui, eu vou ainda ajustar um pouquinho mais. Vou resetar, vamos ver, ele desligou, tá? E a configuração dessa montagem desse comandozinho aqui, ela tá para reset manual, não reset automático. Esse daqui é o programador que estava funcionando anteriormente, não é adequado, tá? A caixinha, fiz uma adaptaçãozinha ali para resetar, né? A caixinha eu comprei uma similar aqui estava. Esse relé aqui estava sendo auxiliar para o programador. Não é adequado esse programador, você vê o fechamento dele, não é adequado para esse tipo de queimador. Também esse controlador você pode usar ele para temperatura, porém nunca utilizar ele como programador para forno, tá? Você pode usar como programador de forno turbo, mas esse tipo de queimador, de forma alguma você vai usar esse controlador. E aqui as fotos do antes, né? Aqui eu vou iniciar as fotos do antes. Então, como falei para vocês, esse aqui é o queimador todo desmontado e já revisado. O rolamento do motorzinho já trocado. Esse aqui o antes, a situação das válvulas solenoide, o queimador antes de limpar, né? Pressostato, o comandozinho antigo, ou o queimador instalado no local e
o outro lado das válvulas, né? Antes da revisão e o início de tudo, tá? Aí eles estavam tentando fazer um teste, fazer o queimador funcionar, mas é um risco muito grande. Uma válvula 3/4 ia ser um problema sério. Inclusive que essa válvula não tem regulagem. Agora eu vou mostrar para vocês o controlador que eu utilizei. Eu utilizei esse controlador aqui, programador. Não estou falando de controlador, o problema era no queimador. Então eu tirei aquele programador e coloquei esse programador. É o DKG 972. Aqui está o esquema elétrico dele. Vocês podem observar no esquema elétrico, ele tem o sensor de chama, que está no número 1, o número 2 é vazio, o número 3 é a ignição, o número 4 é motor. Observa que nem todos os programadores têm esse motor, tá? Esse aqui tem o motorzinho, ele controla o motorzinho. A válvula solenoide 5 e 6. A 6 eu não utilizo, só utilizo a 5. O 7 é alarme e o 8 o neutro, alimentação, e o 9 é o fechamento, é o comandozinho. Então, o sinal que vem do controlador de temperatura, ele tem que passar, antes de tudo, no sensor, não, no pressostato de gás, que é conforme esses modelos aí de programado de pressostato, são pressostato de gás e pressostato de ar. Então, o pressostato de gás ele vai medir o gás e o pressostato de ar ele vai fazer a leitura da pressão interna do queimador. Então, o queimador, quando o motor está funcionando, ele gera uma pressão e aciona o pressostato, e o programador vai entender que o motor está funcionando e assim vai funcionar. Esse não pode ser jampeado de forma alguma, tá? Não pode, nenhum desses itens são itens de segurança. Então é importante todos eles estar funcionando. E a sequência é a seguinte: o sinal que vem do controlador, ele passa no pressostato de gás. Saindo do pressostato de gás, ele vai para o programador no 9 do programador. E o outro ponto também é o 5 da solenoide, tá? O 5 da solenoide, ele antes de ir para ele sai do 5, né? Desse esqueminha aqui, ele sai do 5, passa pelo pressostato de ar e depois, saindo do pressostato de ar, ele vai para a válvula solenoide. É o que vai acionar a válvula solenoide. Então, essa sequência. Dessa forma, o programador ele consegue monitorar todo o queimador. E, logicamente, né, o 1, que é o sensor de chama. E o importante também, nos vídeos anteriores, eu falei de forno turbo, vale para esse forno também. O que é? O aterramento. Sempre tem que estar aterrado. Sempre utilize o aterramento no quadro, tem que estar no equipamento, todos os componentes têm que estar aterrados para o bom funcionamento, tá? Depois eu vou montar um vídeo também para explicar como fazer o teste para ver se o programador está queimado ou se a solenoide está queimada. Porque que acontece? Quando queima a solenoide, o queimador ele faz todo o processo, só que ele não acende e entra em alarme de imediato. Então depois eu vou fazer um vídeo só dando as dicas de programador, é rapidinho.